Aqui só para vocês terem uma ideia, né, as principais produções agrícolas no mundo, para vocês terem mesmo a noção aqui. E aqui a gente pode destacar a soja, certo? Como hoje sendo o principal produto de exportação na pauta agrícola mundial. Então, nosso Brasil está aqui em segundo plano, em segunda colocação, perdendo apenas para os próprios Estados Unidos. Então, hoje a soja é o produto agrícola mais exportado e mais consumido do mundo. E o nosso país aqui fica em segunda colocação. De antemão, o Brasil ele tem nem 20% da nossa área agrícola é aproveitada como seria de ser aproveitada. Então, 80% da nossa área agrícola não é aproveitada como deveria. Então, o Brasil, de longe, é o maior celeiro do mundo. Basta apenas saber como explorar esse celeiro. Então, a soja, como eu falei para vocês, é o produto agrícola hoje mais consumido e exportado do mundo. O Brasil está em segundo lugar, mas tudo indica que daqui para 2023 a gente vai estar superando os Estados Unidos. Nós estaremos aqui assumindo a primeira colocação na produção e na exportação de soja a nível mundial, beleza? Aqui nós temos aqui o café, a gente fala aqui depois sobre a soja, sobre o milho também, certo? Mais à frente, mas a priori vamos se atenar somente a isso. Café é o maior produtor mundial, mas não esqueçam que com relação à qualidade do café, a gente perde para o café da Colômbia e para o café que é produzido nas Antilhas, ou seja, naquelas ilhas da América Central, beleza? Maior produtor de café do mundo, Brasil, porém, em qualidade nós perdemos para o colombiano e para os países ali da América Central. Vemos aqui o trigo. Vejam aqui que países vão produzir o trigo. O trigo não é o maior, não é produzido em grande escala no Brasil. Por quê? Porque o trigo é uma cultura típica de países que vão possuir o clima temperado, certo? Ou seja, aquele clima que vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas. No Brasil a gente produz trigo, Paraná, parte de Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul, a nível de Brasil. Porém, a produção de trigo que é produzida no país não é suficiente para o nosso consumo interno. Então, o que é que a gente faz? A gente importa trigo para poder satisfazer as nossas necessidades. Então, o trigo ele é utilizado principalmente em massas e na produção de pães. Então, quando o pãozinho sobe na padaria, a gente já sabe que o preço do trigo no mercado internacional aumentou. Nem que seja o preço dele em si, mas no caso o dólar, né? Que o dólar subindo tudo sobe. Então, se cair na prova do Enem, qual é o principal fornecedor de trigo do nosso país? Vocês não esqueçam que são nossos irmãos, os argentinos, certo? Então, a maior parte do trigo que o Brasil consome não é o trigo produzido aqui, e sim o trigo que é importado da Argentina. Milho, o Brasil também vai se destacar como um dos principais produtores mundiais de trigo, de milho, desculpem. A gente vai falar sobre milho também mais à frente, assim como a soja. E de frutas, no geral, o Brasil também vai ocupar aqui a terceira colocação na produção de frutas do mundo. Lembrando que essa produção de frutas, vocês não vão esquecer que o nosso Nordeste, naquele polo, né, na rede do São Francisco, vai fazer com que o Brasil alcance aqui, esteja aqui nesse patamar de terceiro colocado, tá certo? Produção de frutas tropicais. Aqui só para vocês saberem quais são os maiores exportadores de alimentos do mundo e os maiores importadores, tá certo? Só detalhezinhos para vocês ficarem atenados. Aqui também só alguns dados para vocês olharem em casa. O Brasil vai possuir aqui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo, né? Bezerros, bois, vacas e tourinhos. Vai perder somente para a Índia. Aqui tem aquela velha história porque só perde para a Índia porque a Índia não mata
boi, nem vaca, nem bezerro, nem touro, que a Índia lá, um dos deuses dele lá é o boi, né, a vaca. Então o hinduísmo prega aí mais de 10 mil entidades divinas e dentre elas está o boi. Então o boi lá é sagrado. Se você tiver na sua casa um boi entrar, a porta estiver aberta, o boi entrar, Zé Cocô mijar na sua área ali, é uma verdadeira benção, certo? É, desse jeito. Então aqui suínos também para se destaca, caprinos, equinos e ovinos, menos os equinos nem tanto. Mas em todos esses principais rebanhos, né, bovinos, suínos, caprinos e ovinos, o Brasil está bem representado, com exceção também dos ovinos, certo? Então, pessoal, no geral, o que eu quero que vocês saibam? A produção, com relação ao Brasil e o resto do mundo, a produção de carne bovina, suína, ovina, caprina, certo? Todos eles, o Brasil, com relação à proporção mundial, o Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu, deu um up. Os outros países continuam ainda liderando algumas áreas, mesmo na questão bovina, de exportação de carne. Nós somos o país que mais exporta carne no mundo, certo? Apesar dos pesares. Mas com relação às outras áreas, com relação ao rebanho suíno, ovino e caprino, por mais que nós estejamos abaixo desses outros países que já produzem esses tipos de carne, o Brasil, com proporção aos últimos 10 anos, cresceram mais de produção do que esses outros países que já são e já eram líderes, certo? Que a gente já falou, né, que a agricultura é a primeira atividade econômica da humanidade, que favoreceu a fixação do homem, período de sedentarização, que fez com que desse início à urbanização, né? E tudo isso, pessoal, fez com que, como a gente falou, que a cidade ela deixasse de produzir gêneros alimentícios, que até então não eram cidades, e começasse a desenvolver atividades não rurais, não agrárias, como comércio, serviços, e a partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, logicamente foi em área urbana, fez com que se expandisse cada vez mais as cidades no mundo, se expandisse cada vez mais a urbanização. A partir da Revolução Industrial, pessoal, houve a subordinação do campo à cidade. Antes da Revolução Industrial, o campo, vamos dizer assim, era quem mandava na cidade, né? Tudo dependia do que o campo produzisse. Não tinha escapatória, não tinha choro nem vela. Então, a cabeça, o capital, tudo girava em torno da atividade agrária, da atividade rural. Mas isso mudou, houve essa inversão nos papéis a partir da primeira Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra, assunto que será trabalhado posteriormente. Então, quando houve a mecanização, a industrialização da agricultura, da pecuária, o que acontece? O campo passa a ter papel secundário com relação à importância econômica. Então, tudo agora iria girar em torno do que a cidade deduzisse, do que a cidade demandasse. Então, houve essa subordinação do campo à cidade. Não esqueçam, pessoal, esse período histórico. Até antes da primeira Revolução Industrial, quem mandava e demandava na economia era o campo, era a área rural. Após a Revolução Industrial, com a mecanização agrícola, houve, a partir daí, a inversão do valor, né? Então, o campo passaria cada vez mais a necessidade do que as cidades demandassem, certo? Consequentemente a essa mecanização agrícola, aconteceu um grande fenômeno chamado de êxodo rural, ou seja, a saída da população da área rural para a área urbana. O pessoal saindo do campo para buscar melhores condições de vida, empregos nas cidades. A gente fala sempre que a Revolução Industrial ela não construiu a cidade. Não foi responsável, logicamente, pelo processo de urbanização. Mas a Revolução Industrial ela foi responsável pela criação da grande cidade, das grandes metrópoles, das grandes megalópolis do mundo todo, certo? Não esqueçam disso. Pronto.